Um grande prazer a gente iniciar o Sindicast, do Sindicato dos Médicos do Acre. Hoje a gente vai bater um bate-papo bem legal com a doutora Leuda Dávalos e o doutor Oswaldo Leal. Vou pedir primeiro para os nossos convidados se apresentarem. Doutora Leuda, por gentileza, se apresente para o nosso público. Pablo, um prazer, obrigado pelo convite. Nesse momento, com você e com o doutor Oswaldo, para a gente tratar desse assunto. Eu sou médica de família, né? Sou de Brasileia, formei na Bolívia, fiz a revalidação pela Universidade Federal de Manaus e hoje estou contribuindo com o sistema conselhar. Maravilha. Doutora Leuda é presidente do Conselho Regional de Medicina do Acre, é bom a gente ter essa informação. E agora, apresente-se, meu amigo, doutor Oswaldo. Obrigado pelo convite, Pablo, agradecer ao sindicato, um espaço interessantíssimo, né, de debate, de discussão e de levar essas questões relativas à saúde pública, à medicina, para a população. Né? Bom, Leuda, um prazer dividir essa mesa contigo também. Eu também sou médico natural de Pernambuco, me formei em Pernambuco, vim para o Acre já há 25 anos de Acre. Servi ao Exército Brasileiro, depois saí, me integrei às forças da saúde naquele período lá, 1999, 2000. Permaneci no Acre, sou médico da Secretaria de Estado de Saúde e hoje atuo no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, nessa luta quase inglória hoje, né, de estímulo à vacinação, de melhoria dos indicadores de vacinação. Sou professor da Universidade Federal do Acre e na UFAC a gente trabalha com eixo de atenção primária, com internato de medicina de família, com saúde indígena, enfim, com temas que são relevantes para a saúde pública na região amazônica, importantes para o Acre, e é nesse caminho que eu estou atualmente. Maravilha. Histórias, na realidade, de vida bem interessantes, né, que se unem, né, com relação à especialidade da medicina de família e comunidade, e, na realidade, é esse tema que a gente quer hoje debater com vocês. Sabemos que na assistência, né, médica para a nossa população, existem níveis de atenção, né? Os níveis de atenção à saúde, a gente sabe que o nível primário, que justamente a atenção primária à saúde, ela é a base de toda a assistência na coordenação desse cuidado. E aí eu vou lançar para vocês esse desafio para a gente, hoje aqui, a gente poder entender melhor o que significa, né, quando a gente fala da atenção primária em saúde, onde é que a população consegue enxergar isso, né, no nosso sistema de saúde. A gente sabe aqui que o nosso estado, né, mais de 95% da nossa população depende do serviço público, né? E aí, nesse cenário, a gente poder entender isso. Então, doutora Leuda, a importância, né, desse nível primário de atenção, de cuidado das pessoas, na visão, né, do Conselho Regional de Medicina, o que a senhora acredita que é essa importância para a população? Então, Pablo, uma pergunta interessante, pertinente. A gente vem, né, através do Conselho Regional, fiscalizando, identificando, tentando dialogar com os responsáveis da atenção primária, porque a gente enxerga como o melhor lugar para a população ser atendida. Eu acho, imagina só o interessante que é você ter acesso ao sistema de saúde dentro da sua comunidade, pertinho da sua casa, né? Que você possa ter acesso a todas as suas necessidades. Então, a gente vem lutando por isso, a gente vem identificando os maiores problemas existentes nessa regional, nesse sistema de saúde, que é a atenção primária, e recomendando à prefeitura o que a gente precisa, né? O que a gente precisa na atenção primária para estruturar, para melhorar, para que ela possa ser uma oferta de serviço com qualidade e de acordo com a necessidade da população dentro do seu território, né, pertinho da sua casa, junto com a sua família. Essa abordagem, ela é importante, e a gente sabe que uma atenção primária fortalecida, bem estruturada, ela tanto é importante na vida da comunidade, das pessoas que dela precisam, quanto ela tem um impacto muito importante, né,
econômico, vamos dizer assim, na atenção secundária e terciária, né? E aí, Pablo, a gente chama atenção. E quem é que está lá na atenção primária, né? Quem é que está lá dentro das comunidades, sabe? Quem são essas pessoas? E aí a gente chama atenção para aquele clínico qualificado, né? Que é o médico de família, que trabalha voltado com os atributos dessa atenção, né? Desse serviço de saúde, que é o primeiro atendimento, que é o primeiro local onde as pessoas procuram, porque ele está perto da sua casa. E esse médico, ele é voltado para esses cuidados, sabe? A gente entende como a atenção primária, um dos pontos da rede de atenção muito importante, né? Porque ela tem isso, ela vem isso e ela vem trazendo uma equipe multiprofissional, né? Onde o médico de família está incluído, e a gente vê isso como muito positivo para a população, para a necessidade daquela população aonde eles vivem. Muito bem, muito bem. E aí trazendo, né, a doutora Leuda comentou um ponto que é interessante, que é justamente essa questão de gestão, ou seja, de quem compete a gestão para a organização, né, da atenção primária. Entendendo que, assim, aquela unidade de saúde da família, aquela UBS, né, aquela estrutura da saúde que está próximo da comunidade, faz parte da atenção primária em saúde, mas a gestão é da prefeitura municipal. Ou seja, não só aqui na capital, né, em Rio Branco, mas também todos os demais municípios do estado, as prefeituras municipais são responsáveis por conta disso. E aí eu vou, né, perguntar para o doutor Oswaldo, né, como o doutor Oswaldo já foi gestor estadual, né, já foi gestor também municipal, do ponto de vista de gestão, quais são, na realidade, os maiores desafios para organizar essa rede, no seu ponto de vista? Eu acho que primeiro precisa ficar claro, Pablo, Leuda, que não há a possibilidade de existir um sistema de saúde sem atenção primária. Primeiro isso, né? Às vezes a gente ouve de gestores, né? Tocando no tema da gestão de gestores, frases do tipo: determinada não sei o que não funciona, quer dizer, é um jeito de desqualificar o serviço, de dizer que ele é desimportante. Ninguém diz que um hospital não funciona com essa intensidade como se diz. A atenção primária ou básica não funciona de um jeito global, né? Toda ela não funciona. A atenção primária nasceu morta, né? A gente ouve coisas que não cabem a um gestor público de uma forma geral, principalmente porque ele lidera um processo. Acho que a primeira coisa nisso tudo, e aí para o pessoal da política, entendendo que a gente vai viver um momento de escolha dos nossos representantes e lideranças municipais, a gente precisa lembrar que, primeiro, um decreto de nomeação confere poder, mas não confere conhecimento, né? Não é o decreto que diz que de uma hora para outra uma pessoa está completamente plena de conhecimento para liderar um processo. Segundo, quando a gente entra num movimento desse, a gente precisa entender que quando a gente chega num lugar, por mais que a gente conheça, existem trabalhadores ali que estão lutando, né, trabalhando no SUS há quanto tempo? 20 anos, 30 anos, que conhecem muito mais do que o gestor ou a gestora que chega. Então, é inteligente se aliar a essas pessoas. Porque geralmente as pessoas chegam e trazem o seu séquito, né? E aí não só não conhece, pode até ter o conhecimento geral, mas não conhece aquele lugar efetivamente, e traz pessoas que também não conhecem. Esses são os dois primeiros grandes passos para dar errado, né? Primeiro, para a gente ter uma lentidão no início dos processos, e não é isso que se quer, evidentemente, uma ruptura. Daqui que aquele grupo que entrou tome pé da situação, já se foi meio ano. Olha a perda. O que significam 6 meses numa gestão de 4 anos? É uma perda muito grande. Terceiro ponto, a assistência precisa estar junto da gestão, ou ao contrário, a gestão precisa estar junto da assistência. Não se faz gestão mandando, sendo autoritário, dizendo o que a pessoa tem que fazer do jeito que ele quer e não do jeito que precisa ser feito. A assistência, se não compreende o movimento da gestão e às vezes até aponta, olha, esse caminho não é um caminho legal, vamos por aqui, porque a gente sabe o que tem que fazer,
Aí eu acho que se os elementos para que algo dê errado, eles estão postos. E eu acho que o interesse em dar certo deveria ser da própria liderança política eleita, né? Porque o ônus e o bônus, né? O ônus do que dá errado e o bônus do que dá certo é imputado, é depositado na conta do líder, né? Então, boas escolhas técnicas, escolhas que façam, evidentemente, a passagem para a política, porque quando você escolhe uma pessoa para liderar um processo, você faz uma escolha política também, né? E ninguém governa com adversários, as pessoas governam com as pessoas que o ajudaram a chegar lá. Não é essa a questão, mas dentro dos disponíveis, das disponíveis, quem são as pessoas mais qualificadas para... E eu não falo só da saúde, falo de todos os cargos públicos que são de nomeação, né? Boas escolhas levam a bons processos e levam a bons resultados. Péssimas escolhas, elas dificultam todo o processo e a partir daí só são problemas, né? Só são problemas. E aí a população é extremamente penalizada por esse tipo de roteiro que, infelizmente, a gente ainda percebe que acontece. Interessante, muito interessante. E, doutora Leuda, a gente sabe que o Conselho Regional de Medicina tem várias funções perante a sociedade, e uma das funções que eu diria que é primordial, sendo guardião da saúde, são as chamadas fiscalizações, né, nas unidades de saúde, seja ela primária ou seja ela secundária. E aí, explica mais para a gente assim, como funciona essas fiscalizações, qual na realidade, qual é o objetivo principal delas, como ela é feita, doutora? Sim, essas fiscalizações elas são feitas por médicos conselheiros, né? E ela é feita de forma rotineira e também em resposta a alguma denúncia. Nós temos, já que você tocou nesse assunto, nós temos feito bastante fiscalizações. A gente, ano passado, nós fiscalizamos todo o estado do Acre, né? Fiscalizamos todo o município. Esse ano a gente já começou essas fiscalizações de rotina e também atendendo denúncia. E Rio Branco ela é um dos municípios que a gente recebe mais denúncia por falta de condições de trabalho, né, dos profissionais. E é isso que a gente busca. Mas a nossa fiscalização, Pablo, ela não é punitiva, ela é uma fiscalização para identificar irregularidades, identificar o que não está conforme, de acordo às resoluções, aos critérios de como ela deve funcionar, mas sim ela é pedagógica, porque a gente identifica e a gente indica ao gestor o que deve ser mudado para melhorar as condições de trabalho daquele médico e junto de toda a equipe, né? Porque a partir do momento que o gestor ele nos atende corrigindo as desconformidades, as irregularidades existentes, ele melhora essa estrutura, ele melhora esse sistema da qual está inserido para toda a equipe. E qual é o resultado disso? Um atendimento, um cuidado qualificado para a população que precisa disso, né? Que a gente está falando hoje aqui da saúde, da atenção primária, né? Que é aquele postinho lá dentro da comunidade, que é de responsabilidade do município. E a gente faz essas recomendações e a gente encaminha também ao Ministério Público. Portanto, o Ministério Público ele tem sido um parceiro muito grande nisso, porque o CRM tem essa principal atribuição, que é uma das mais importantes, a fiscalização, mas ela não tem poder a não ser entrando com uma ação, né, na justiça, de executar. A gente identifica, orienta para o correto, orienta para como fazer corrigir essas irregularidades, desconformidades, e a gente caminha ao MP. E o MP tem sido muito parceiro da gente. Ele tem nos ajudado muito em várias conquistas que o CRM tem conseguido, né, nos últimos anos, por essa parceria importante. Porque aí ele cobra do município, né, ele tem esse poder de cobrar de que aquilo seja feito.
Mas, assim, um dos municípios que a gente tem muito problema de que não atende, não vê como importante a nossa recomendação é Rio Branco. A gente tem feito recomendações, a gente tem cobrado muito e a gente não tem tido muita resposta e nem nos atendem. Eles não veem como importante essa participação, essa parceria como o CRM. Como eu te disse, ela é pedagógica, ela identifica e orienta coisas que às vezes o gestor não está lá, não vê, né? Então a gente passa para ele todas essas informações e de maneira, né, dando prazo para eles cumprirem. Por exemplo, um exemplo muito importante que a gente acha importante que cada 10 unidades de saúde, que é recomendado pela resolução do Conselho Federal de Medicina, que cada unidade de saúde, cada 10 unidades, ela tem um diretor técnico. E quem é diretor técnico é um médico que vai identificar todas as necessidades existentes da população. O que a gente pode melhorar para a gente atender essa pessoa que nos procura de melhor forma, né? E quem entende disso? O médico. Só que município muito pequeno, e aqui bem do lado, como Bujari, por exemplo, é até bom a gente falar disso, porque o CRM precisa exaltar também os municípios, os gestores que nos escutam. E ele melhorou muito. Bujari, aqui pertinho, Porto Acre, eles já têm o diretor técnico deles, que é um médico que eles nomearam. E Bujari, por exemplo, não tem 10 unidades, porque ele é pequenininho, mas ele atendeu a recomendação do Conselho Federal de Medicina, né? O Conselho Federal de Medicina, acho que é primordial essa atenção, essa proteção ao exercício da medicina, proteger o cidadão. Essa é a intenção, para que o cidadão receba um cuidado, né, um atendimento de acordo ele precisa, de acordo ele tem direito, né? Então é isso o nosso papel, de fiscalizar mesmo, de olhar e de exigir o que a população tem direito de receber, né? Que é um atendimento, que é uma resposta a todas as suas necessidades. Não estou falando só de atendimento, a gente está falando de todas as suas necessidades, né? De um cuidado a longo prazo, de medicações, coisas simples, de um curativo, uma sutura. A gente tem pedido muito, por exemplo, as unidades, os médicos de família, eu vou falar, assim, trazer como exemplo o médico de família, são profissionais qualificados para fazer pequenas suturazinhas, para fazer uma drenagem de abscesso, e o CRM vem pedindo que essas unidades também estejam preparadas para isso, porque nós sabemos fazer. Poxa vida, Pablo, tu tem um cidadão que mora lá dentro da comunidade, que às vezes ele não tem o que comer, ele vai ter dinheiro para ir numa UPA, num pronto-socorro, fazer uma sutura de 3, 4 pontos. Não, o médico que está pertinho da sua casa pode fazer isso. Ele pode drenar um abscesso, né? E isso faz parte do nosso atendimento, né? Na atenção primária. Então, a gente vem pedindo. Aí a gente vai para o outro lado, que me preocupa bastante, né? Que a atenção primária, como na rede de urgência e emergência, ela se torna mais importante, né? Ela é um ponto onde ela vai talvez fazer um primeiro atendimento, né? Para ela direcionar esse paciente. Aí eu te pergunto, uma unidade básica que está caindo o teto na cabeça do médico, está chovendo na cabeça dos profissionais, né? Está toda cheia de mofo. Ela vai ter o que nós pedimos que ela tenha através da resolução do Conselho Federal? Ela não tem. E aí como fica esse cidadão, né? Como é que o primeiro contato, né, que é o posto de saúde, quando você fala da rede de urgência e emergência, ela é um ponto de atenção importante, né, para direcionar esse atendimento para a sala do quadro. Como é que a gente vai fazer isso? Então, essas necessidades, elas precisam estar existentes dentro da unidade básica de saúde. Não é só você dizer que tem médico, né, fazendo 60 atendimentos por dia. Não, não é isso. A gente precisa ter uma equipe formada, a gente precisa ter uma estrutura física, a gente precisa ter equipamentos necessários para o nosso nível de atenção, né? Que é o primário, que é o mais simples e que é o mais barato, doutor Pablo, né? É que é o mais barato. Eu acho que foi em 78 que a Unicef e a OMS diz isso, né? É o sistema mais barato e que o mundo aderisse esse modelo, né? Que é a atenção primária, que ele é resolutivo, né? Que ele resolve 80%, 90%, que nós não vamos mandar essas pessoas desnecessárias lá para o secundário, para o terciário. E a gente pode resolver tudo isso. Muito bem, é isso aí.
E aí, doutor Oswaldo, assim, pegando um gancho, né, que a doutora Leda comentou com relação a essa questão dos processos de trabalho, né, dentro da atenção primária, a gente sabe que existe uma carga, quando a gente fala de saúde, a gente tem que entender que a gente não se faz saúde sem os trabalhadores da saúde, que o profissional médico é um trabalhador da saúde que está inserido, mas existem os demais trabalhadores da saúde que também necessitam de valorização e necessitam da garantia de condições adequadas de trabalho. Então, eu queria que o doutor explicasse, assim, na atenção primária, né, como o processo de trabalho vai impactar diretamente na assistência aos pacientes. Qual seria o melhor? Porque a impressão que dá para a comunidade que parece que a unidade de saúde só tem apenas a figura do profissional médico, né, ali dentro. E eu sempre comento que a gente tem que enxergar a unidade de saúde da família como uma grande empresa de vários setores, né? E que cada setor tem uma importância no seu conjunto para poder suprir as necessidades daquele cidadão que procura ajuda pela sua necessidade de saúde. Então, que o doutor fizesse essa avaliação, né? Que influência tem um processo de trabalho, se é um processo de trabalho diferente, né? E qual a importância dos demais trabalhadores da área da saúde na atenção primária. Excelente. Eu acho que primeiro entender que esse lugar da atenção primária é um lugar tão especializado quanto a urgência e emergência, quanto os profissionais especialistas nas suas áreas de atuação. Hoje há algum tempo, a gente não admite chegar numa unidade cardiológica e não ter um cardiologista. Chegar lá com a fratura e não ter o ortopedista, né? Bateu a cabeça, não ter o neurologista. Se no lugar desses profissionais tivesse um médico com formação geral, um clínico geral, nós ficaríamos horrorizados. Mas nós ainda admitimos que na atenção primária não haja a presença do especialista. O especialista da atenção primária é o médico de família e comunidade. O especialista da atenção primária é o enfermeiro de saúde da família e comunidade. Essa especialidade existe. Ela é oferecida no Acre, pela Universidade Federal do Acre, e a medicina de família oferecida pelo Hospital das Clínicas, pela Fundação, pela Coreme, né? Então, assim, primeiro eu acho que isso. E a luta do sindicato, no caso do médico, é uma luta, para mim, exemplar, né? É a defesa da existência ou da ocupação do espaço da atenção primária pelo médico especialista, né? Essa pauta que o sindicato vem defendendo, lutando e exigindo, né, do poder público municipal. É um destaque aqui para Rio Branco, por conta dessa necessidade que a gente tem de ter o profissional. Eu acho que é exemplar, né? Defender o especialista no lugar de atuação dele. Dito isso, né, especialistas em seus lugares, dito isso, é um trabalho realmente diferente do trabalho que se executa num hospital, numa UTI, num centro cirúrgico. É um trabalho que, primeiro, depende muito de uma equipe, e uma equipe bem estabelecida e bem azeitada no seu processo. Veja bem, é diferente eu, como profissional, ir dar um plantão na terça-feira à noite na UPA. E aí me deparo com equipe. A escala da medicina é uma, da enfermagem é outra, do técnico é outra. Praticamente são equipes diferentes a cada plantão e seguem um determinado protocolo. Imagina o que é você trabalhar de segunda a sexta-feira, de manhã e de tarde, com a mesma equipe. Então não tem como fugir do entendimento do trabalho em equipe. O trabalho em equipe, ele primeiro precisa acontecer. Segundo, ele é nuclear para que as coisas aconteçam. Terceiro, todas as pessoas envolvidas na equipe, elas têm atividades nos seus núcleos específicos, mas têm atividades coletivas. Então, o trabalho da equipe não se destina a abrir a unidade de saúde, executar aquelas ações, e aí você fala uma coisa muito interessante, né? A visão de que o trabalho do médico, o atendimento do médico é o resumo daquele trabalho, não é, né? Evidentemente não é. E isso aprisiona o médico, né? Aprisiona o médico no atendimento individual, quando ele pode fazer o atendimento coletivo, visitas domiciliares, atividades na comunidade, no território. E essa é a lógica, então, né? De uma equipe que não se resume
ao trabalho na unidade de saúde, mas que percebe o lugar de sua responsabilidade, identifica os equipamentos sociais, dialoga com as lideranças do local, com o diretor da escola, com o pastor, o padre, o representante religioso, o líder comunitário, e se apropria, então, das necessidades das pessoas para poder intervir da melhor forma possível. Então, é um trabalho diferente, é um trabalho que não é fácil de fazer, mas é um trabalho que, em sendo feito, responde às necessidades da maioria das pessoas. Sim, pode complementar. É um trabalho por diferentes profissões, porém todas voltadas por um mesmo objetivo, né, Oswaldo? Então, é muito importante. Às vezes, Pablinho, o meu paciente ele não tem necessidade do meu cuidado médico, mas ele tem necessidade de um psicólogo. Perfeito. A gente, né? Então, ele tem necessidade de um fisioterapeuta, ele tem necessidade de um terapeuta ocupacional. E isso o CRM vem cobrando do município também. Que essas equipes estejam completas dentro das unidades básicas de saúde. Eles incluem assistente social, nutricionista, são coisas simples que nós temos desses profissionais, né? O Estado tem, forma todos esses profissionais, né? E eu não entendo por quê, e eles são tão necessários quanto os médicos. Eles são tão necessários e eles não estão dentro das unidades básicas. Por quê, né? Se o cidadão lá do bairro Taquari, por exemplo, ele tem essas necessidades também. Por que esse profissional também não está lá dentro, né, dessa unidade? Tu imagina só o quão maravilhoso é para as pessoas precisar de uma fisioterapia e ele poder ir ali pertinho da casa dele e fazer. Muito bem. Então, o Oswaldo falou de uma coisa, doutora Leuda, que realmente, inclusive, a gente está vivenciando recentemente aqui na capital. Houve uma abertura de concurso público, né, aí na Prefeitura Municipal de Rio Branco para poder compor as equipes, né, de saúde da família. E uma coisa que chamou a atenção, né, não só da classe médica, mas da população como tudo, que o Oswaldo comentou. Então, atenção primária, o especialista da atenção primária é o médico de família e comunidade, e se abre o concurso público para a Prefeitura Municipal de Rio Branco, colocando apenas 3 vagas, né, para o médico de família e comunidade, sendo que teve somente de inscrições para mais de 25, 28 inscrições e aprovados realmente nesse concurso. Aí vem a pergunta, né, doutora, assim como do ponto de vista do Conselho Regional de Medicina enxerga do ponto de vista essa atitude da gestão, né, de no local do especialista, né, não dar essa importância para a especialidade no melhor local que é a atenção primária. Ou o que se deve a isso, né? Ou seja, por que esse cenário está existindo? Então, Pablo, a gente como defensor de uma saúde de qualidade, a gente vê como não preocupação com a qualidade do serviço que eles estão ofertando, e sim com a quantidade. Eu acho que eu queria até usar os números aqui, que eu acho que foram 36 aprovados médicos de família. Então, imagina o privilégio que a nossa gestão municipal teria de, além do que ela já tem, porque tem alguns médicos de família que fazem parte do quadro da prefeitura, mas não como especialista, e sim como clínico geral, né? Aí tu imagina que se soma a esses médicos, mais esses 36. Tu imagina qual a importância disso dentro da atenção primária. Eu acho que eles perderam quando eles ofertaram apenas 3 vagas, e que eu vou entrar porque eu conheço também, sou sindicalizada, conheço a luta do sindicato com o grupo da medicina de família, que não foi isso pactuado, né? E aí a gente se surpreendeu quando a gente viu 3 vagas, quando o município poderia ter um campo de prática quase totalmente por médico de família e ser referência nacional, como Santa Catarina, né, Santa Catarina é um exemplo disso, né, de estar qualificando. Em Santa Catarina, o médico ele não trabalha se ele não tiver a residência, né?
e através de concurso público ele é valorizado, ele tem, além de condições de trabalho, ele é valorizado. E a gente sonhou com isso aqui, através da nossa luta, do grupo da Medicina de Família, com o Sindicato dos Médicos, a gente sonhou com isso. E a gente ficou muito esperançoso quando saiu o edital do concurso. E a gente esperava que essa especialidade ela também fosse vista como importante, né? Como ela é importante na vida das pessoas, no atendimento das pessoas que mais precisam, que são aqueles que estão mais distantes do centro, né? Que estão mais distantes das especialidades, que é mais difícil eles terem acesso. Imagina se você tem um médico de família, ele é qualificado para atender a criança, para atender o idoso, para atender a grávida, né? Ele é um clínico qualificado com atributos importantes de resolução da saúde, da prevenção, da sociedade em qual ele está inserido, que é lá dentro. Eu acho assim um trabalho muito, como eu te encontraria a palavra certa, um trabalho muito, eu diria, genuíno é o do médico de família, sabe? Trabalhar dentro de uma comunidade com pessoas vulneráveis, com pessoas com inumeráveis necessidades não é fácil, né, doutor Pablo? O senhor é médico de família, o senhor sabe quantas necessidades vêm para a gente. Então, acho que é um privilégio, é uma coisa extraordinária a gente ter essa oportunidade de ser médico de família. Mas a gente precisava que a gestão tivesse essa visão que o profissional de saúde e o médico de família tem, de poder dar para ele o melhor. E eu acho assim, talvez um não compromisso com o cidadão, de um compromisso de verdade, de querer o melhor para aquele cidadão. Se eu quero o melhor para aquele cidadão, se eu tenho preocupação com a saúde, então eu vou ofertar para ele o melhor que eu tenho, que é abrindo e chamando os 36 médicos de família que passaram, né? Que passaram no concurso. Então, eu acho assim que é um desperdício que nos deixa triste, que deixa o médico de família triste, porque Rio Branco se sobressai quando informação em médico de família. A residência está informando. Os médicos de família estão sendo inspiração para os acadêmicos. Você vê que a procura pela especialidade de medicina de família, ela está sendo grande, né? A gente tem vários R1, R2 com a gente, e aí a gente não vê uma preocupação, um olhar de uma melhor oferta. Se o sistema secundário terciário quer ofertar, como o doutor Oswaldo falou, um cardiologista, que não está lá outra especialidade, mas sim o cardiologista. E por que não a atenção primária, o posto de saúde não ofertar esse serviço para essa comunidade, sabe? Eu acho que é um direito do cidadão e a população ela tem que exigir. Não, eu quero melhor porque é meu direito e eu preciso, sabe? E o gestor ele tem que entender isso. E a comunidade ela é forte, né? Ela tem esse poder de cobrar e ela precisa também, mas eu acho, Pablo, é que a comunidade ela ainda não sabe a importância dessa equipe que a gente defende que esteja na atenção primária, né? Que é um direito dele ter numa equipe um nutricionista, um assistente social, o mínimo, né? Um psicólogo, um terapeuta, né? Um farmacêutico e um médico de família e um enfermeiro, que é maravilhoso, né? É tão importante a gente trabalhar, dividir essas responsabilidades e dividir as necessidades de um paciente, sabe? Então, a gente vem nessa luta, tanto que a gente cobra muito, né, dentro do nosso relatório, que a prefeitura escute o CRM. O CRM é uma autarquia preocupado com a saúde da população, preocupado com a prevenção, preocupado com que a pessoa receba o melhor, porque é um direito dela, e a gente gostaria muito que ele nos escutasse e pudesse ver o que é o melhor para a população e ofertar essa qualidade, que é um direito da gente. Se lá na Fundação, Pablo, eu te dou por exemplo, um pneumologista, puxa vida, então por que eu não te dou aqui na atenção primária um terapeuta ocupacional? Por que eu não te dou um fisioterapeuta, porque eu não te dou um assistente social, né? Porque a gente tem essas demandas que são enormes também. A gente está vivendo, Pablo, vou falar isso para você porque eu acho muito importante. Nós identificamos dentro da nossa comunidade
um número muito grande de crianças com suspeita e com diagnóstico de TEA, né? Então a gente achou muito importante se voltar um pouco para essas mães, para você ver a importância que é da equipe multiprofissional do médico de família, né? E aí a gente falou, poxa vida, temos a preocupação com a criança, a gente até conseguiu, através da telemedicina, a gente conseguiu as consultas com o neuropediatra para essas crianças, mas a gente formou o grupo de mães, porque a gente percebeu que essas mães tinham dificuldade de entender quem é o filho dela, né? Como cuidar desse filho dela, como fazer para melhorar a vida dela. E a gente criou um grupo, tanto que o Ministério Público se interessou, nos visitou nesse momento de encontro. E aí, mas o nosso cuidado está voltado mesmo para essas mães, para orientar, para botar elas frente a frente e elas verem, trocar as experiências, trocar suas dificuldades de lidar com essa criança e poderem se ajudar, e ao mesmo tempo a gente leva as crianças, porque essas mães elas não deixam os seus filhos, né, elas não gostam de deixar com ninguém, aí a gente faz dois lugares, 2 espaços, por isso que eu te digo quanto importante é uma estrutura física também. A gente coloca as mães num lugar, uma equipe se divide, fica com as mães tratando disso, conduzindo a conversa dela, e outras ficam com as crianças pintando. A gente fornece tudo isso também. Isso é feito por quem? Pelo médico de família, que é um preceptor, que recebe acadêmicos da Uninorte, que recebe, olha o trabalho, a importância que ele tem, o tamanho, o que ele alcança, né? Os da Uninorte, os internos, os residentes, mas a gente está numa estrutura física bem pequenininha, que a gente não tem nem conforto, nem para nós, nem para essas pessoas, sabe? E aí essas mães, elas trocam experiência. Levamos uma mãe médica de autista para falar com eles, mas ela não falou como médica, ela falou como mãe médica, como ela lidava com o filho dela e quais as experiências. Muito lindo o trabalho que a gente traz, né? Que a gente tem um olhar bem voltado para essas necessidades da população, né? E eu acho importante a prefeitura ver mais esse lado de uma atenção primária qualificada. E os médicos que ainda não fizeram a residência nenhuma, eles podem ser contemplados na Zurap. Imagina só, você pega esses clínicos geral que temos, que são esses meninos que acabaram de formar, que têm família aqui, que querem ficar aqui, que ainda não migraram. Imagina o trabalho lindo que eles vão fazer no Zurap. Vão atender toda a demanda reprimida, que eles têm uma demanda muito reprimida, né? E bota os médicos de família nas UBS e os clínicos geral nas Zurap. Espaço, doutor Pablo, é que não falta. Necessidade da população não falta. O gestor precisa ter esse olhar cuidadoso e comprometido com a sociedade. Oswaldo, vou agora polemizar. Você sabe que eu gosto de polêmica e as discussões polêmicas. Assim, a gente sabe que tem um programa do governo federal, que é o programa Mais Médico para o Brasil, que tem tido sua importância para poder ter a garantia do profissional, e aí não falando de todos os trabalhadores da saúde, é somente o profissional médico, pela dificuldade que tem, nos diversos rincões do país. Aí vai a minha pergunta, né? O senhor acha que o fato do programa Mais Médico do Brasil estar com médicos no estado do Acre, isso, para a gestão municipal, isso é uma forma de não avançar na estruturação da atenção primária, ou isso não tem relação uma coisa com a outra? O que você acha? Essa questão é muito interessante, Pablo, porque, primeiro, esse é um programa de provimento, né? O governo federal está garantindo o provimento, e espera-se que seja temporário, de uma necessidade quando as prefeituras elas têm dificuldade de prover. Não é um programa de fixação, né? Hoje nós temos no Acre inteiro 150 médicos que fazem parte do programa só no formato de atendimento às prefeituras. Agora, quando a gente inclui distritos sanitários indígenas, áreas remotas de difícil acesso, isso chega a mais de 200 médicos que são
disponibilizados por um programa do governo federal. Pra vocês terem uma ideia do tamanho do problema, Rio Branco tem aí mais de 80, 81, 82 equipes de saúde da família estabelecidas. Dessas 82, quase 70 são de provimento por programas de provimento do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Isso é muito grave para uma capital que forma médicos, que tem estruturas e possibilidades de contratação. Então, de um lado, para quem não quer avançar e fazer acontecer, é muito conveniente, é muito confortável que haja um programa de provimento resolvendo essa minha situação. E para quem quer avançar, olha para o programa de provimento e diz: essa é uma oportunidade para eu avançar na qualificação, contratar especialistas e dali no momento seguinte ir substituindo, né, a oferta do governo federal por um trabalhador efetivo, especialista, que é isso que a gente defende no final das contas. O CRM fez uma reunião na segunda-feira à tarde. O professor Rodrigo, que é o coordenador da Residência de Medicina de Família e Comunidade, passou uns dias aí fazendo o levantamento das pessoas que a gente já formou no Acre. Os números são impressionantes. Nós já formamos 55 médicos de família no Acre. Temos um programa que hoje tem 20 residentes. São 8 residentes no R2 e são 12 residentes que iniciaram agora. Nós temos 20 vagas por ano de uma residência que forma o especialista da atenção primária, faz-se um concurso público e abrem-se 3 vagas. Né? O argumento inicial, para mim, foi um argumento muito ruim. Não tem médico para fazer esse concurso. Se inscrevem 36 médicos especialistas. O argumento caiu por terra e nem por isso foram chamados mais pessoas. Então, olha essa situação. Nós estamos falando, tudo bem que a gente tem dificuldade, tudo bem que é uma capital na região norte, enfim, esses argumentos todos que se utiliza e fala-se dessas dificuldades, mas é uma capital. E é uma capital que tem acesso aos processos formativos. É uma capital que poderia avançar muito rapidamente utilizando esses 36 aí que fizeram um concurso, 28 aprovados de pronto, e aí você tem 3 vagas. Mas tem 15 vagas para o clínico geral. Ora, né? E outra coisa, dá para avançar muito mais rapidamente, havendo vontade de fazer. Estimule-se, então, os clínicos gerais da Prefeitura de Rio Branco ou de qualquer município do Acre a se inscreverem na residência médica. Nós qualificamos esses trabalhadores, eles voltam qualificados e aí é a oportunidade de um concurso público que os absorva. No final, tem uma luta da medicina de família, né, que buscou essa parceria com a Prefeitura para fazer essa oferta, né, que a gente vem há anos lutando. E assim, eu acho interessante, doutor, complementar sua fala, dizendo assim, que eu não acho justo, eu acho que esse programa do governo federal é interessante de imediato, por uma grande necessidade, Sim. para as áreas de difícil acesso, porque isso também não dá segurança ao médico, doutor Pablo, é uma bolsa que não dá nenhum direito trabalhista para esses médicos. Puxa vida, entre um concurso público, Claro. igual que a Prefeitura ofertou agora, uma bolsa sem direito trabalhista, sem nenhuma perspectiva de uma velhice com uma aposentadoria. Então, eu acho cruel da parte de um gestor, isso eu estou falando como presidente do CRM, eu acho cruel da parte de um gestor tratar um profissional dessa maneira, usando ele como bolsista, quando ele tem a oportunidade de usar ele como concursado, com todos os seus direitos trabalhistas, né? Com tudo o que ele pode ter. Isso ganha a gestão e ganha o profissional e ganha a comunidade. Aí isso entra a oportunidade que a Prefeitura tem de ter isso qualificado e demais, de fazer uma parceria com a medicina de família e qualificar todos os seus clínicos da atenção primária, sabe? Então eu vejo de uma crueldade sem tamanho. Esse tema, né, realmente é um tema que desperta, né, muito interesse com relação a esse entendimento de 2 movimentos que acontecem. Primeiro,
um sacrifício de anos, né, com relação à dedicação para a formação, tanto a nível de graduação como a nível de pós-graduação, para no final desses processos formativos, o mercado de trabalho não ter se organizado de uma forma adequada para poder assegurar e garantir a presença desse profissional qualificado na nossa rede, né? Isso é um detalhe interessante. Então, realmente não tem não se comunica o mercado de trabalho com os processos realmente de formação. E o que a gente vem percebendo, né, e o Sindicato dos Médicos está bem atento a isso. Em tempos atrás, profissionais médicos vinham ao Acre de uma forma para poder fixar residência e se desenvolver aqui. E hoje o processo está ao contrário, está tendo um êxodo de profissionais qualificados aqui do Estado, indo em busca de outras vagas de concurso, né, que possam ser feitas fora do Estado, e a questão específica da qualidade de vida. E assim, já chegando, né, para a gente poder, no final da mensagem de vocês final, assim, doutora Leuda, nesse cenário todo, o que a doutora entende que poderia ser feito, né, para a gente poder melhorar essa rede da atenção primária em saúde, para a gente poder avançar nessa assistência à nossa população tão carente, no seu ponto de vista? O que a gente pode avançar já para a gente dar a mensagem final? Acho que primeiro começando dando como prioridade a estruturação, a adequação e a qualificação da atenção primária. E isso vem como? Isso vem você olhando para esse cenário que a gente acabou de falar, de que nós temos pessoal qualificado, isso até é uma maneira de ficar por aqui quem se forma. Eu vou te colocar algo bem rapidinho, como eu faço reuniões por aí, através do conselho, quanto eu encontro de gente, de presidentes de outros regionais que diz, cara, vocês formam especialistas de excelência. Eu conheci fulano que formou no Acre, fez residência no Acre, o cara é fera, o cara é bom demais. Poxa, que orgulho a gente tem isso. E aí, por que nós não somos vistos aqui? Entendeu? Por que não vem uma política de fixação dessa turma aqui para nós, para a nossa sociedade usufruir desses bons profissionais? Né? As nossas faculdades também estão formando muito bem, muito bom, estão saindo profissionais maravilhosos. E aí a nossa sociedade, ela tem o direito e ela precisa ser atendida por essas pessoas boas que vão embora, por esses profissionais de excelência que nós formamos, por esses médicos que a UFAC, que a Uninorte, joga no mercado todo ano, né? E aí a gente precisa estruturar nosso serviço de atenção primária, não só estruturar com o médico de família, mas estruturar de forma, a estrutura física, a estrutura profissional, a estrutura de equipamentos, de medicações, né, e que ela seja realmente um ponto um ponto que organiza o cuidado, né, um ponto de atenção da rede de atenção primária ou da rede de saúde, que ela seja realmente um ponto como ela é preconizada, de que para você ter uma rede de atenção à saúde, você precisa ter uma atenção primária fortalecida e bem estruturada e bem equipada. Muito bem. Então, Oswaldo, queremos ver a mensagem final, né, no seu entendimento, assim, como a academia, né, o doutor como professor universitário, como a academia pode ajudar nessa melhoria da qualidade da atenção primária em saúde e, de uma forma geral, quais são os outros pontos necessários para que a gente tenha essa garantia de uma atenção primária fortalecida. Eu acho que, primeiro, o CRM tem informações muito interessantes que a gente precisa explorar até mais e divulgar até mais. Nós temos hoje quantas inscrições? Mais de 3.000 inscrições primárias no CRM, né? Dessas mais de 3.000 inscrições primárias, temos aí por volta de 1.400 ativas, o que já mostra o êxodo, né? 1.480 ativas. Nessa relação de 1.000
há quase 1.500 pessoas que permaneceram, estão no Acre, exercendo a medicina, 1.000 atuam, 1.000, eu estou arredondando os números, né? 1.000 médicos atuam em Rio Branco, e os outros 500 nos outros 21 municípios. A gente já mostra uma distorção. E desses quase 1.500 trabalhadores ativos, em torno de 900 são especialistas. O Acre tem uma das menores, talvez a menor relação médico-especialista do Brasil. Então a gente vive uma crise. Não tem como a gente... Primeiro, o êxodo é muito claro. Se eu tenho 3.000 pessoas que se inscreveram até hoje no CRM e só 1.400 permaneceram, tem gente que se inscreveu, exerceu a medicina e foi embora, né? Então, vivemos isso e não é... Os números mostram isso com muita clareza. Vivemos também no estado em que o provedor principal, e aí a gente amplia não só para a atenção primária, pensando na saúde pública de uma forma geral, o provedor principal, o único, na verdade, né, o único provedor de atenção secundária e terciária é o governo do estado. Para um estado que quase a totalidade da população depende do Sistema Único de Saúde, 95%, é quase 100%. Né? É quase 100%. Então, olha o tamanho do problema. A iniciativa privada ainda se estabelecendo e cobrindo uma quantidade muito pequena da população do Acre. Então, de um lado, a população depende do serviço público, de outro lado, o serviço público é praticamente o único contratante. Então, um médico permanece no Acre se ele tiver um vínculo público. Não é assim? Não tem o que discutir. Se não tem um vínculo público, se o setor público não se organiza para captar o médico que está saindo da residência, qual a dificuldade que a gente teria de fazer um concurso anual? Mesmo que seja provisório e depois faça-se o efetivo de 2 em 2 anos, como manda o figurino, para poder... O cara está saindo da residência em cirurgia, já pega o camarada e ele vai trabalhar na cirurgia. É disso que a gente está falando. Senão ele não fica. Ele não fica. Acabou a residência, eu vou fazer o que aqui? Não tenho um vínculo público. A iniciativa privada precisa de capital, precisa de investimento, precisa se integrar aos grupos. Isso demora muito tempo. Vai embora, né? Então, assim, hoje, por exemplo, encerrando, a gente está no debate público, né, colocado com relação a uma oferta do governo federal de assumir um hospital aqui no Acre, que é a Fundação, no movimento de federalização para transformá-lo num hospital universitário. Às vezes eu não compreendo como algo nesse sentido, quer dizer, você estabelecer mais um jogador, né, mais um player que possa, nesse prazo, para além do vínculo público estadual, criar-se um vínculo público federal, e aí um trabalhador médico e qualquer outro trabalhador da saúde com vínculo público estadual e um vínculo público federal certamente permaneceria no Acre, certamente faria sua carreira no Acre e com uma possibilidade muito maior. Esse é um dos detalhes desse movimento que está acontecendo, né? Então, a gente está preso, a gente está amarrado nessa situação e a gente tem que buscar saída. Uma das saídas postas, né, nesse momento é esse debate em relação à transformação da Fundação no Hospital Universitário, sem perda nenhuma para o trabalhador, porque o trabalhador permanece progredindo na carreira e os postos que estiverem necessidade de serem ocupados, abre-se um concurso público federal através de uma empresa pública ligada ao Ministério da Educação e a gente tem a possibilidade de ajuda do governo federal na assistência. Quer dizer, auxílio, apoio ao governo do estado nessa tarefa de oferecer atenção secundária e terciária. Então, são essas soluções que vão surgindo que a gente precisa perceber que ela está acontecendo agora, a gente precisa responder a isso efetivamente e a gente precisa entender que a fixação de médicos e de qualquer trabalhador especialista em saúde em lugares como Acre, como Amapá, como Roraima, que aí são estados muito parecidos em população, em situação geográfica, por exemplo, precisam, né? O Amapá já entrou com o hospital universitário, Roraima acabou de assinar e a gente está aqui nesse debate e nesse, como a gente diz, nesse puxa-encolhe, né? Nesse rame-rame, e não consegue tomar uma decisão
que me parece muito clara, né? Quando a gente introduz mais um empregador, eu aumento a possibilidade de fixar um trabalhador especialista, e aí a gente consegue ir vencendo essa barreira da necessidade de especialistas. Esse tema do hospital universitário, acho que é um tema que merece uma conversa, um novo podcast, né, sobre o tema, que é muito interessante, a gente precisa fazer essas discussões. Então, quero agradecer, né, a disponibilidade da doutora Leuda Davos, do doutor Oswaldo Leal, aqui no Sindicast. Fico muito feliz com a presença de vocês, acho que a discussão, a gente elevou o nível dessa discussão e a gente precisa. E você que está nos assistindo, por gentileza, compartilhe, comente e nos acompanhe nos nossos canais. Obrigado por vocês.